começamos esta edição do Brasil em Dia com a reforma tributária, que foi aprovada em primeiro turno no Senado. A proposta já passou em outros 2 turnos na Câmara, uma vez que é uma emenda e modifica a Constituição. Para o governo, as mudanças vão racionalizar o sistema tributário do país. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Gabriela Noronha, ao vivo. E ela conta para a gente, Gabi, que informações você tem sobre a votação no Senado? Boa noite. Boa noite, Ana, Roberto, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha, o texto base da reforma tributária foi aprovado agora há pouco, em primeiro turno no Senado, por 53 a 24 votos. Agora, os senadores estão votando os destaques ou emendas, que são propostas de alteração nesse texto base. E entre as principais medidas, a gente lembra que a reforma unifica 5 impostos que serão substituídos por 2. O CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai unir os impostos federais, PIS, COFINS e IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unificar o ICMS, tributo estadual, e o ICS, que é um tributo municipal. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração à imprensa também, agora há pouco, e disse que o Brasil saiu de um sistema tributário que era nota 2 e com a reforma vai para um que é nota 7,5 com louvor. O ministro, mais cedo, destacou hoje também em um evento que a aprovação da PEC vai ajudar a construir um futuro melhor para o Brasil. Vamos assistir. O Brasil tem o 184º melhor sistema tributário do mundo. Ou seja, só tem 6 piores do que o nosso, dos 190 avaliados. Nós podemos concluir, depois de 40 anos, nós podemos concluir em 11 meses uma reforma tributária, porque houve abertura, transparência, botamos preconceitos de lado para buscar um entendimento em torno de uma decisão que já tinha que ter sido tomada, talvez pelo Constituinte de 88, e não foi possível naquela época. Hoje há amadurecimento e o Congresso tem dado passos muito importantes para também concluir essa reforma importante. E olha, a Comissão de Constituição e Justiça no Senado alterou aí o texto base da PEC, que veio já da Câmara dos Deputados, e criou também um instrumento para evitar aumento de impostos no futuro, uma espécie de trava que obriga a redução dos 2 novos tributos em 2030, se as receitas medidas futuras forem maior que a arrecadação dos 3 impostos federais entre 2012 e 2021. O texto aprovado no Senado agora há pouco, também mantém os alimentos da cesta básica isentos de tributos. Além disso, o relator no Senado, o senador Eduardo Braga, criou uma lista estendida de alimentos que terá aí uma redução de 60% da alíquota. E olha, a reforma tributária deve impulsionar a economia. O governo acredita, que com essa simplificação da cobrança de impostos, a economia brasileira vai melhorar. E segundo o ministro Fernando Haddad, os novos tributos terão períodos de transição diferenciados. Vamos assistir. Nós estamos fazendo com que a emenda constitucional, que será promulgada, se Deus quiser, esse ano pelo Congresso, ela tenha um compromisso de fazer uma transição suave, por isso que o tempo todo, tudo vai ser regulamentado por lei complementar, tudo está sendo feito com toda a transparência, com muita discussão, mas nós podemos concluir essa transição com excelentes resultados para o Brasil. E o Mais Médicos iniciou hoje o curso de acolhimento e avaliação de mais de 3.800 profissionais que vão integrar o programa. Essa é a maior turma já reunida no curso. O treinamento é presencial e acontece até dezembro em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. A nova turma de médicos vai se juntar aos outros 21 mil profissionais que já atuam pelo programa em mais de 1.300 cidades do país. O curso é obrigatório e a aprovação nesta etapa é necessária para efetivar a inscrição no Mais Médicos. Neste ano,
O curso bateu o recorde de profissionais inscritos. Nós devemos chegar até o final de dezembro deste ano com praticamente 30 mil médicos alocados em todo o país, participando dos programas de provimento do governo federal, onde o Mais Médicos é o principal programa. O programa Mais Médicos foi reformulado e oferece oportunidades educacionais para garantir a fixação dos profissionais, como especialização em medicina da família e comunidade, pós-graduação e mestrado. Quem tiver fiéis e atuar em regiões de maior vulnerabilidade por 4 anos pode receber incentivos de até R$ 475 mil para auxiliar o pagamento do financiamento. A prioridade do governo é garantir atendimento em locais mais vulneráveis, como comunidades na Amazônia Legal e nas periferias do país. De fortalecer a atenção primária e de garantir que os municípios que têm uma dificuldade histórica de provimento e fixação médica possam ter a garantia desse profissional atendendo a atenção básica dos municípios brasileiros. Além disso, esse tempo de experiência na atenção básica poderá contar para que no futuro esses profissionais façam prova de título de médico de família e comunidade. E hoje nós temos o quadro Qualifica aqui no Brasil em Dia. O Qualifica mostra para você diversas oportunidades de capacitação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Confira aí. Olá, eu sou a Lília, sua assistente virtual. Estou aqui para te ajudar a entrar na era da inteligência artificial, de forma simples e gratuita. Quer embarcar comigo nesta jornada? Ou vai continuar vivendo na Idade da Pedra? Eu preciso de uma imagem de um cachorro azul com bolinhas brancas, usando fones de ouvido vermelhos. Pronto. Até que ficou bom. Com os sistemas de inteligência artificial, fica fácil fazer tarefas criativas e inovadoras. Se você fizer este curso, irá conhecer alguns aplicativos de geração de texto e de imagem, como esse que me criou. Uau, demais, né? O link para você se inscrever está bem aqui, viu? A tecnologia está presente em todo lugar, não dá mais para fugir dela. Por isso, conhecer o processo de design de novos aplicativos pode ser um diferencial na sua carreira. Anota essa dica e aprenda processos inovadores para criar soluções, obrigada, centradas nas necessidades dos cidadãos. Tá faltando criatividade aí na hora de criar apresentações virtuais. Então, seus problemas acabam de ser resolvidos. Eu tenho o curso certo para você aprender novas tecnologias que vão facilitar o seu dia a dia no trabalho ou estudo. Chega de trabalho tosco, faça lindas apresentações de forma gratuita e se destaque. E aí, ainda tem dúvidas de que o futuro já começou? Aproveite as nossas dicas, se qualifique e voe cada vez mais longe. Tchauzinho! Falando em investimentos, o setor de biocombustíveis deve injetar 10 bilhões de dólares no país nos próximos anos. É um grande investimento, né, Ana? O anúncio foi feito hoje no Palácio do Planalto, depois de reunião da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, com o presidente Lula e também o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Hoje muito competitivo o biodiesel brasileiro, uma projeção deles de investimento, e anunciaram ao presidente Lula, de 10 bilhões de dólares em biocombustíveis nos próximos meses, já estão prontos, para os próximos anos, desculpe, já estão prontos entre o pacote total, fora os investimentos deste mesmo grupo na produção de etanol de milho e de cana-de-açúcar. O agronegócio gera oportunidades, desenvolvimento social, gera inclusão social. A própria ministra Marina Silva disse hoje num evento da própria Abiov que, estatisticamente, menos de 2% dos produtores brasileiros que insistem em cometer crimes ambientais, portanto, mais de 98% dos produtores brasileiros têm boas práticas de sustentabilidade. Isso é uma referência para o mundo. Para seguir com a cultura de paz, o governo federal lançou hoje a Comissão Nacional de Enfrentamento da Violência no Campo,
que vai atuar na mediação e na conciliação em casos de maior complexidade. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ressaltou a importância da comissão. Nós temos a consciência que nós todos temos que nos dar as mãos, porque nós temos que desarmar espíritos e desarmar pessoas que, porventura, tiveram seus espíritos e a sua vida armada no período anterior e que nós temos consciência que esse processo não acabou. Nós queremos desarmar o campo. Enquanto ele pregava o ódio, nós queremos paz. Enquanto ele pregava e desagregava, nós queremos agregar as famílias brasileiras para produzir alimentos de qualidade para servir na mesa do povo brasileiro e dar paz para as trabalhadoras e trabalhadores rurais, para os indígenas, para os quilombolas, para as mulheres que estão no campo cada dia mais liderando. Acabo de falar por telefone agora com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na faixa de Gaza pela passagem de Rafah para que entrem no território egípcio, onde estarão a salvo. Creio que essa é uma boa iniciativa, conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Dessa forma estarão sãos e salvos no território egípcio e estamos trabalhando, portanto, para conseguir informar ao governo egípcio da documentação e do horário, dia e horário em que o ônibus passaria. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos aqui a esse briefing à imprensa sobre a situação em Israel e na Palestina, em especial sobre as operações de resgate dos brasileiros que estão na região. Eu agradeço a presença do embaixador Carlos Duarte, o secretário de África e Oriente Médio do Itamaraty, e do ministro Aloysio Gomidio, diretor do Departamento Consular. Bom, como de hábito, nós vamos fazer o briefing primeiro com as palavras dos representantes da mesa e depois vamos abrir para as 5 perguntas da imprensa que já estão previamente indicadas. Né? Bom, eu passo a palavra, então, por favor, para o embaixador Carlos Duarte. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Essa atualização começa com a chegada do primeiro avião de esta madrugada, 211 brasileiros que foram repatriados de volta do Brasil, como parte de uma operação que teve início logo em seguida a eclosão das hostilidades na região, com uma reunião aqui no Itamaraty entre o Ministério da Defesa, o Comando da Aeronáutica e o próprio Itamaraty, com vistas à repatriação dos brasileiros. É uma operação em curso, estão atualmente a caminho outros aviões, e para trazer todos aqueles que desejarem deixar a região. Entre esses brasileiros tem também um grupo na faixa de Gaza, um grupo de 30 brasileiros que enfrentam uma situação mais específica aí. A esse respeito, o chanceler, o Mauro Vieira, falou também esta manhã com o chanceler do Egito, porque essa repatriação envolve a saída dessas pessoas por terra da faixa de Gaza por uma passagem no sul, a passagem de Rafah,
e pressupõe naturalmente a autorização das autoridades egípcias para ingresso naquele país e, em seguida, a sua repatriação para o Brasil. Então, essas seriam as informações, as atualizações que teria introdutórias. Não sei se o ministro Gomide gostaria de acrescentar alguns detalhes. Muito obrigado, embaixador. Eu gostaria apenas de apresentar umas informações preliminares. Talvez a maioria os senhores já tenham essa informação, mas apenas para retomar. Então, no momento da eclosão da crise, o ministro do Estado determinou a abertura, a criação de um gabinete de crise. E é integrado por vários setores responsáveis aqui dentro da Secretaria de Estado, que funciona em esquema de plantão, 24 horas. Da mesma forma, a área consular foi imediatamente acionada, como sempre o nesses casos de crise. Foram estabelecidos plantões 24 horas também, assim como nas embaixadas e no nosso escritório, embaixada em Tel Aviv, as outras embaixadas também acompanhando, e nosso escritório de representação em Ramallah. Como os senhores devem saber, também foi disponibilizada uma lista, um formulário online, que foi amplamente divulgado para os nacionais brasileiros na região preencherem, não apenas por interesse em eventual repatriação, mas também para a embaixada saber onde estão, qual a sua situação, para poder oferecer outros tipos de apoio, além de repatriação, que é o caso. Vários não querem, né, partir do país. Então, esse levantamento foi feito nesse sentido também, para prestar o apoio mais amplo possível dentro das regras consulares a esses nacionais. Então, no momento, para dar uma informação mais atualizada, até amanhã de hoje temos 2.723 nomes inscritos nessa lista. É importante frisar que desse número, 211, né, esses passageiros que o embaixador acaba de mencionar, teria de deduzir esse valor total aqui. E, além disso, verificamos que existe o fenômeno do duplo, até triplo registro. Alguns nacionais brasileiros estão se inscrevendo mais de 2 vezes, em alguns casos. Então, estamos, no momento, fazendo um pente fino, uma revisão dessa lista, para, enfim, reduzir esse número. O segundo voo, como foi mencionado pelo embaixador, também deve decolar em algumas horas, na tarde de hoje, horário de Tel Aviv, com o mesmo número, enfim, cerca de 210 nacionais brasileiros que estarão nesse voo. Em termos de priorização, primeiro, sobretudo, são os não residentes, são os nacionais brasileiros que têm menores condições, estão aguardando um voo, estão em hotel, não têm os mesmos meios que os residentes têm para permanecer no país. Então, eles são prioridade. Além disso, naturalmente, todos os grupos vulneráveis, idosos, mulheres grávidas, crianças menores, são as prioridades em termos de quem entra no voo antes, né, dos demais. É uma lista grande, como eu acabei de mencionar. Claro que o número vai sendo reduzido ao longo do tempo, por esses motivos que eu mencionei agora. E, então, com o tempo, teremos um número mais preciso em relação a isso. Eu acho que são essas as informações que eu queria destacar logo no início. Ressaltar que existe o plantão 24 horas. Estamos recebendo inúmeras perguntas, esclarecendo dúvidas dos parentes, familiares, dos próprios brasileiros que se encontram no exterior. E pedimos, naturalmente, a paciência, embora tenhamos perfeita ciência de que é, obviamente, uma situação de grande tensão. É natural que as pessoas queiram respostas rápidas e imediatas. Pedimos apenas um pouco a paciência para a embaixada filtrar essas chamadas e reagir e responder. Todas as chamadas são respondidas. Enfim, eu gostaria apenas de ressaltar esses pontos agora e fico à disposição para eventuais perguntas. Bom, muito obrigado, embaixador. Obrigado, ministro. Nós vamos agora passar as perguntas dos profissionais de imprensa que já indicaram interesse em formular as questões. Primeiro, o jornalista Pedro Nogueira, da CNN. Bom dia, embaixador, ministro, colegas, obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é a seguinte: a gente acompanhou nas últimas horas uma transmissão ao vivo de um porta-voz das Forças de Defesa de Israel falando sobre a situação. Ele descreve que há muitos reféns com dupla nacionalidade, lista algumas nacionalidades e dentre elas ele diz que há brasileiros. Então a minha pergunta é se o Itamaraty está verificando essa informação, se de fato há
pessoas com dupla nacionalidade brasileiras entre os reféns na faixa de Gaza nesse momento. E também queria saber se tem atualizações da brasileira que continua desaparecida. Então, é reféns e desaparecida. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. De fato, nós recebemos essa informação também e estamos procurando verificá-la, mas não temos ainda confirmação de que existiria algum refém com nacionalidade brasileira, ou de uma pessoa entre reféns com nacionalidade brasileira. Estamos buscando essa confirmação. Em relação à segunda parte da pergunta, talvez seja melhor o ministro Aloysio responder. Obrigado. Obrigado, embaixador. Até o momento não temos qualquer confirmação a respeito do mais concreto, a respeito do desaparecimento da terceira brasileira, né, que está na lista, a senhora Carla, se não me engano, né, Carla Mendes. Até o momento não temos nenhum detalhe. Nossa embaixada está em estreito contato com as autoridades locais, buscando as informações disponíveis, mas até o momento não temos nenhuma novidade. Bom, em seguida, a jornalista da CBN, Gabriela Echenique. Oi, embaixador, ministro. Eu queria esclarecer um pouco melhor sobre a situação dos brasileiros na faixa de Gaza. O senhor falou que são cerca de 30 que pediram para voltar, só que me parece que as informações, às vezes, parecem confusas. Eu queria entender claramente. O Egito já deu a autorização para que eles passem em segurança. E a outra pergunta é que a gente tem mantido contato com as pessoas que estão lá e eles dizem que mesmo com essa autorização do Egito, aquela fronteira onde, acho que imagino que os senhores estão planejando que eles passem, de Rafah, se não me engano, está toda bombardeada e ainda não está conseguindo passar por lá. Então, eu queria saber qual é a situação de momento, o que está faltando para que eles consigam passar em segurança, já que o ministro Mauro Vieira divulgou um vídeo falando que divulgaria dia e horário em que eles passariam. E se essa resposta não receber do Egito ainda, diante da situação de que eles estão ficando incomunicáveis, há algum plano B? Ontem o Marcelo Damasceno, da Aeronáutica, chegou a falar de passar por outras 2 cidades do Egito, que seriam mais próximas. Não sei se os senhores podem falar que cidades ou aeroportos seriam esses, mas para esclarecer mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Bom, a situação dessas pessoas, desses brasileiros que se encontram em Gaza, é muito particular, porque é uma zona conflagrada. Acho que aí existem 2 questões. Uma é o fato de a passagem de Rafah ter uma abertura intermitente. Isso em função da situação justamente de segurança naquela zona. Então, essa é uma questão. A outra é a questão da autorização para o ingresso no território egípcio. E a esse respeito, como eu mencionei no início, o nosso chanceler esteve em contato com o chanceler egípcio, buscando essa autorização assim que possível. É claro que há aí preciso respeitar aí as autoridades egípcias e os seus trâmites. Mas essas são as duas questões. Com relação a alguma outra, algum plano B, eu não sei se o ministro Aloysio teria alguma informação a esse respeito, mas por enquanto nós estamos trabalhando com vistas a essa passagem de Rafah no sul de Gaza. Parte da pergunta também diz respeito a algumas declarações que fez o comandante da Aeronáutica esta madrugada sobre a possibilidade de verificar se alternativas ao aeroporto do Cairo. Isso eu não teria muitos detalhes aqui a dar, porque teria que ser verificado com o comando da Aeronáutica, mas ele de fato disse que estava em curso essa verificação de alternativas de pouso naquela região. Apenas para complementar as informações do embaixador, nosso escritório em Ramallah está em contato com esses 30 brasileiros e 2 ou 3 estrangeiros, todos vinculados ao pai, ao mãe, ao avô, ao marido, enfim, brasileiro, dois nacionais brasileiros, ou seja, formam parte de um núcleo familiar. Não, perdão, são 30 no total, e dentre esses 30 há, se não me engano, há um grupo de estrangeiros, seja filhos menores de brasileiros que ainda não foram registrados, mas só não receberam registro ainda, e 3 estrangeiros, de fato, que
são ou mãe ou pai estrangeiro ou uma avó, por exemplo, que está cuidando, responsável pelo menor. Ou seja, faz parte de um núcleo familiar que naturalmente nós não separaríamos, né? O nosso escritório em Ramallah já contratou um serviço de transporte interno dentro da faixa de Gaza para trazer essas pessoas ao ponto. Isso já está organizado, pronto para ser executado quando o momento surgir. E em relação ao plano B, o embaixador mencionou, acho que diante talvez do cenário no momento, e apesar dos riscos, como o senhor bem apontou na região ali, no momento esse é o plano principal, e claro que qualquer outra possibilidade que surgir que seja mais segura ao longo do tempo, conforme a evolução do cenário, será considerada. Jornalista Ricardo Abreu, da Globo News. Bom dia, embaixador. Bom dia, ministro. Ainda dentro dessa questão, pergunto como é que o Itamaraty está lidando com a questão de precisar dialogar também com o Hamas a fim de liberar esses brasileiros que estão em Gaza. Há essa possibilidade? E faço essa pergunta dentro também do contexto, que a gente não pode deixar de falar, que o Brasil preside de forma rotatória o Conselho de Segurança da ONU, né? Se há alguma nova reunião por lá e de que maneira isso influencia também o diálogo nas Nações Unidas. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Bom, há uma questão operacional, né, que o ministro Aloysio já disse que a nossa representação em Ramallah já assegurou o transporte dentro da faixa de Gaza. Então, esse ponto já não é uma das questões que está, assim, digamos assim, nos preocupando mais especificamente nesse momento, por causa da preocupação com a abertura da passagem e o ingresso das pessoas em território egípcio. Com relação ao Conselho de Segurança, o Brasil chamou uma reunião de emergência logo em seguida ao início das hostilidades lá. Como sabemos, essa reunião foi a portas fechadas. O presidente do Conselho de Segurança, o embaixador Sérgio Danesi, nosso representante junto às Nações Unidas, está, no momento, engajado em consultas com os membros do Conselho de Segurança. São 15 membros, como se sabe, e aí, dentro do Conselho de Segurança, cada um desses membros tem suas posições com relação ao conflito Israel-Palestina. Então, por enquanto, não há ainda uma indicação clara sobre quando poderia haver uma outra reunião. E o embaixador está engajado em obter os consensos possíveis dentro do Conselho de Segurança. A jornalista Yasmin Costa, da Jovem Pan. Bom dia, embaixador, ministro. Vocês falaram hoje de que hoje de manhã, até hoje de manhã, 2.723 nomes, pessoas se inscreveram aí nessa lista para serem repatriados. Falaram de duplas e até triplas inscrições, mas tem muita gente que a gente recebe os relatos de que não receberam esse retorno. Apesar de vocês estarem fazendo essa varredura, existe uma alternativa para essas pessoas que não estão recebendo retorno e que querem voltar e que querem também uma resposta imediata com relação a essa possibilidade de volta ao Brasil? Obrigado pela pergunta. De fato, esse é o número que eu mencionei hoje. E só para reiterar, esses nomes são os nomes que são inscritos. Não necessariamente todos pediram, digamos, repatriação. Foi um registro de nomes que a embaixada disponibilizou, cadastrou. Alguns desses nomes, não temos como saber agora, mas alguns desses nomes registraram para saber, estou aqui, vivo em tal lugar, para a embaixada saber, caso necessário, dar alguma recomendação, alguma informação, alguma orientação. E não necessariamente repatriar. Então, só para esclarecer que não é necessariamente essa quantidade de possíveis brasileiros a serem repatriados, mas pode acabar sendo, né? Não sabemos agora. É importante frisar também que desse universo, acho que eu não mencionei antes, muitos são turistas, se não me engano, muitos são turistas e já têm suas reservas. Então, para dar um exemplo concreto, acho que tínhamos um grupo grande ontem ou anteontem que estava pedindo apoio, estava na lista e conseguiram, graças a Deus, embarcar
Então, eles saíram da lista. Então, a embaixada também tem um trabalho que, obviamente, não vai receber essa informação deles, eles não vão informar, porque não precisam, claro, foi um momento de rapidamente conseguiram embarcar no voo. Então, esse número é muito fluido, está sempre mudando e vai ser atualizado a cada momento. E, além disso, estamos orientando, claro, esses nacionais que contam com passagens, estavam lá a turismo, que busquem sempre contatos com as empresas, é o que eles estão fazendo, para tentar embarcar, e vários estão conseguindo embarcar. Então, a tendência desse número cair, e assim a gente pode dar, enfim, continua dando prioridade aos não residentes que ou não tem passagem ainda, ou perdeu passagem, etc. Não sei se eu respondi a pergunta. É isso? E essas pessoas que não têm esse retorno? Sim, em relação ao retorno. Como eu mencionei antes, o número é bastante grande. Temos o plantão que funciona aqui na Secretaria de Estado, tem também o WhatsApp, as pessoas podem não só ligar, como mandar mensagens. Temos o plantão da Embaixada, o plantão de Ramallah, temos uma equipe que trabalha 24 horas aqui na Secretaria de Estado, 7 dias por semana, e a ideia é responder a toda e qualquer consulta. Como eu falei antes, estamos num momento de grande demanda no momento, então é possível que uma ou outra consulta demore um tempinho a mais para ser respondida, mas o compromisso nosso é responder absolutamente a todas as perguntas com a maior rapidez possível. Vamos passar agora à última pergunta do jornalista Renato Machado, da Folha de São Paulo. Bom dia, embaixador. Bom dia, ministro. O governo brasileiro ele não considera o Hamas um grupo terrorista e o motivo é que ele segue a classificação da própria ONU. Gostaria de saber se esse tema, a questão da classificação do Hamas como grupo terrorista ou não, está sendo discutido internamente ou se o Brasil descarta rever sua posição se a ONU não rever. Obrigado, Renato. O Brasil, logo em seguida a esses ataques, os condenou, e o presidente da República, logo em seguida também, condenou atos terroristas e repudiou o terrorismo, ainda mais no caso de ataques à população civil. Essa posição do Brasil é muito clara e é muito forte. Os desdobramentos políticos de um conflito como o conflito Israel-Palestina é algo que está sendo tratado no âmbito do Conselho de Segurança. E, no momento, no mês de outubro, presidido pelo Brasil, como já mencionamos aqui, e essas questões, evidentemente, serão objeto de consideração no âmbito do Conselho de Segurança. Então, o Brasil vai esperar a decisão do Conselho de Segurança para rever ou não sua posição? O Brasil está tratando do assunto em nível político no âmbito do Conselho de Segurança e tem as suas posições ali que, do ponto de vista imediato, o Brasil expressou também muito claramente a sua preocupação com a escalada de hostilidades e também exortou a uma contenção. E essas posições são as posições que o Brasil tem defendido no âmbito do Conselho de Segurança. Desculpe, só para me tirar duas falas aqui, porque eu fiquei na dúvida e eu preciso esclarecer esses pontos. A ofensiva do Hamas inicial, então, é inequivocadamente classificada como um ato terrorista pelas autoridades brasileiras? Olha, as autoridades brasileiras se pronunciaram por meio dessas duas notas. A nota do Itamaraty e o tweet do presidente Lula. O termo ato terrorista foi utilizado. O senhor mencionou, na sua primeira resposta à primeira pergunta, o senhor mencionou, na pergunta a respeito da brasileira que está desaparecida, o senhor mencionou que não há informações, não ficou claro para mim se não há detalhes sobre a situação dessa brasileira oficialmente dada como desaparecida ou se não há informações precisas sobre ela. Não há qualquer detalhe disponível que a gente poderia transmitir no momento, não. Simplesmente não. Não, que ela está desaparecida, sim. Sim. Não. Sim, no momento está desaparecida, porém não temos outra informação além disso. Enfim, desculpa, infelizmente nós sabemos que há muitas perguntas. A porcentagem, estou falando aqui, a residente, de modo geral,
acho que tem esse número aqui, se não me engano, 16, 14 mil era o nosso número desde o início, o nosso levantamento, né? Se não me engano, é 14 mil. Um minutinho só que eu vou confirmar isso. 14 mil brasileiros em Israel e 6 mil na Palestina. Olha, eu peço desculpas, eu sei que o tema gera muitas outras perguntas, eu peço que perguntas adicionais sejam direcionadas à assessoria de imprensa, que nós faremos o possível para responder com o máximo de brevidade. O embaixador tem um compromisso na sequência e realmente precisa nos deixar agora. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença do embaixador Carlos Duarte e do ministro Aloísio. Agradeço a presença de todos e um bom dia. No modo avião. Bom dia. Hoje pela manhã o presidente Lula fez mais uma reunião de coordenação de governo. O presidente tem feito, durante toda a semana passada, reuniões diárias, trabalhando intensamente, reunindo os ministros e ministras, tratando sempre, diariamente, dos temas do país. Foi uma reunião que teve como ponto inicial a pauta do Congresso nessa semana. Então discutimos com o presidente, estava eu, o líder Randolph, o líder Guimarães, o ministro Haddad. O presidente Lula reforçou a prioridade absoluta do governo na pauta do Congresso das medidas que garantem a recuperação econômica do país, que mantém esse ciclo novo de recuperação econômica, de redução da taxa de juros, da trajetória decrescente da taxa de juros, de atração de investimentos internacionais e de consolidação desse ambiente macroeconômico do país. Então, tratamos da prioridade no Senado, da votação do projeto que regulamenta o tema das apostas eletrônicas, que já foi aprovado na Câmara, que é um dos projetos prioritários, e na Câmara, que está trancando a pauta da Câmara, inclusive a taxação dos fundos offshore e fundos exclusivos. O presidente reiterou a prioridade do governo na relação com o Congresso Nacional, da aprovação do plano feito pelo ministro Haddad de consolidação do ambiente macroeconômico do país, de reorganização do nosso orçamento e da garantia das metas fiscais estabelecidas pelo governo, de perseguir essas metas fiscais. Tratamos também com o presidente Lula, junto com o ministro Fernando Haddad, o diálogo que nós temos feito com o relator da reforma tributária. Devemos ter reuniões durante a semana com o relator da reforma tributária no Senado. A expectativa no calendário estabelecido é que no final de outubro seja apresentado esse relatório na CCJ, que a gente possa garantir a votação em novembro no Senado e concluir a aprovação da reforma tributária ainda esse ano. É prioridade, o governo vai continuar trabalhando junto ao Senado e à Câmara para concluirmos a votação da reforma tributária ainda esse ano. É essencial acabar com a verdadeira balbúrdia tributária que nós temos no país. Ela traz obstáculos para os investimentos, ela dificulta a vida dos empresários, seja micro, médio
ou grandes empresários que querem investir no país, gerando novos empregos, novas oportunidades de negócio no nosso país, e ela é injusta do ponto de vista da distribuição tributária. Então, o texto que nós aprovamos na Câmara avança em simplificar o sistema tributário no país, melhora muito a vida de quem investe no país e também avança na justiça tributária quando ela garante isenção total da cesta básica, de um conjunto de produtos que tem um papel importante em combater a desigualdade no país. Então, devemos ao longo da semana ter reuniões com o relator da reforma tributária, né, um tema que é liderado pelo Ministério da Fazenda. Ele já vem conversando com o secretário especial de reforma tributária do Ministério da Fazenda. Nós, da SRI, também temos dialogado intensamente com o relator e a expectativa que nessas próximas reuniões a gente possa discutir como é que está andando o relatório, a expectativa do relatório, que deve ser apresentado ainda no final de outubro na CCJ. Tratamos, em relação a esse debate de consolidar o ambiente macroeconômico do país, também das medidas que barateiam o crédito. Já conseguimos aprovar na Câmara e no Senado o novo Marcos de Garantia, já vem para a sanção presidencial. Então, pontuamos o quanto que isso é um avanço importante em baratear o crédito no país e vamos continuar na Câmara agora buscando a votação da lei de debêntures, que cria debêntures para a infraestrutura. Já aprovamos no Senado o texto, foi um texto acordado com o Ministério da Fazenda, volta para a Câmara dos Deputados, a expectativa de que possa entrar na pauta o mais rápido possível, também um dos temas prioritários, a lei de debêntures de infraestrutura. Vocês sabem que um dos eixos prioritários da nossa agenda legislativa são os projetos relacionados à transição ecológica. Então, passamos para o presidente a aprovação do Senado do Sistema Brasileiro de Compensações das Emissões de Carbono, que busca reduzir as emissões de carbono, cria um novo mercado regulado de crédito de carbono no país, que isso vai para a Câmara, já está na Câmara, estamos em discussão na Câmara dos Deputados, já tem um relator, o líder do PV, Aliel, tem projetos que deve ser pensado para que a gente possa votar também aí ao longo do mês de outubro, novembro, trabalhar para aprovação na Câmara, no texto, nas bases daquilo que foi aprovado pelo Senado. Então, esse foi um primeiro ponto de pauta, né, os temas relacionados ao Congresso Nacional, tanto a pauta da Câmara quanto a pauta do Senado. Quero reforçar na Câmara, tranca a pauta já, a taxação de fundos offshore e fundos exclusivos. O governo tem acordo com o relatório apresentado pelo relator Pedro Paulo, tem conversado com as bancadas, há marcado para ser votado na semana que vem. Na última semana, os líderes trataram, junto com o presidente em exercício, a possibilidade de votar essa semana, à medida que tranca a pauta. Vamos continuar dialogando, posso votar essa semana ou próxima semana. Fundamental é que tenha um relatório acordado com o governo, a expectativa é que a gente possa aprovar a taxação dos fundos offshore, os fundos exclusivos, são chamados fundos dos super ricos no país, para que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do país, arrecadando recursos importantes para os investimentos no nosso país. Na pauta do Senado, nós vamos trabalhar para ver se a gente consegue votar o mais rápido possível a regulação da taxação das apostas eletrônicas e o debate do relatório da reforma tributária. Nós temos também essa semana a apresentação do relatório final da CPMI, que, na nossa opinião, vai sacramentar, botar uma pá de cal definitiva naquela teoria terraplanista que tentava responsabilizar o governo, o Congresso Nacional e o Supremo pelos atos golpistas, os atos terroristas do dia 8 de janeiro. O relatório, a relatora Elisiane Gama, a expectativa de que esse relatório sacramente de vez, né, aquela teoria terraplanista, dê uma pá de cal naquela teoria, como nós dissemos desde o começo, né, acabando com aquela teoria de uma certa extrema-direita que passou pano para os atos golpistas terroristas do dia 8 de janeiro, que fique cada vez mais evidente e possa indiciar todos aqueles que nos relatórios, nos depoimentos, reuniram evidências de que planejaram, executaram ou financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Então, vamos acompanhar de perto a apresentação do relatório, a expectativa de votação também do relatório, ainda essa semana, do relatório da CPMI. Então, esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto é aquilo que o presidente Lula vem fazendo desde a semana passada, trabalhando diariamente, permanentemente.
por videoconferência, por ligação telefônica, ele vem monitorando, junto ao vice-presidente Alckmin, as ações do governo federal de apoio à situação da seca no Amazonas, situação das enchentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. O Ministério da Integração já monitora a situação do Paraná e interior de São Paulo. Então, o presidente foi dar um relato da situação dessas 4 regiões. Nós temos hoje, no estado do Amazonas, a ministra da Saúde está lá hoje no Amazonas, junto com o governo do estado, junto com as prefeituras, vai anunciar investimentos importantes de socorro e de apoio às ações na área da saúde no estado do Amazonas. Já foi lá a ministra do Meio Ambiente, o ministro da Integração, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, todos os ministérios envolvidos nessa ação no estado do Amazonas. E o presidente solicitou ao vice-presidente Alckmin que continuasse em contato direto com o governo do estado. Estamos à disposição, inclusive, para termos reuniões essa semana de monitoramento das ações que estão sendo desenvolvidas no estado do Amazonas. Também no caso de Santa Catarina, já foi lá o Ministério da Integração, o ministro Valdez, ministra Marina. Nós estaremos no próximo sábado, o Ministério das Relações Institucionais, numa ação junto ao governo do estado e aos prefeitos e prefeitas de Santa Catarina. Então, ao longo da semana, vamos continuar monitorando as ações, as medidas de ações de apoio do governo federal. E estamos preparados para no próximo sábado estar lá, junto com o governo do estado, os prefeitos e prefeitas de Santa Catarina, para reforçar as ações, continuar monitorando essas ações. O presidente Lula tem tido uma preocupação especial ao longo desse período em acompanhamento, trabalhando diariamente no acompanhamento e monitoramento das ações. E o terceiro ponto é um conjunto de anúncios que devemos ter durante a semana. Essa semana completa 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, 20 anos do Bolsa Família, tem ações do Minha Casa Minha Vida. Nós aprovamos no Congresso Nacional a lei que cria o Pacto de Retomada de Obras na área da educação, saúde e cultura. Isso está vindo para a sanção presidencial. Então, temos preparado, junto com o Ministério da Educação também, junto com a sanção, podemos ter um conjunto de ações já de retomada de obras que ficaram paralisadas. Informamos também ao presidente o andamento do processo de seleção do novo PAC, dos projetos que os municípios e estados estão apresentando, e o ministro Rui Costa hoje está no Rio Grande do Norte, então as agendas do Ministério da Casa Civil também de lançamento dos PACs nos estados, não só lançamento para empresários, prefeitos, mas visita a obras, monitorando, mostrando que o novo PAC já está em andamento, um acompanhamento permanente das ações do novo PAC. Então, esse é o resumo aqui da reunião que realizamos hoje pela manhã e fico à disposição de vocês sobre alguma dúvida. A questão da guerra desculpa. foi debatida, foi. E também se os demais países pediram ajuda ao Brasil para poder repatriar e trazer, resgatar pessoas na área de Gaza? Não, isso eu não falei aqui porque o Ministério das Relações Exteriores tem mantido a imprensa, a população brasileira informada sobre todas as ações, mas foi feito sim um balanço, tanto pelo ministro Mauro Vieira, quanto pelo ministro José Múcio, quanto pelo assessor especial Celso Amorim, primeiro das ações humanitárias de repatriação dos brasileiros. A prioridade absoluta do governo federal, do governo brasileiro, é salvar vidas, é trabalhar permanentemente, trabalhar pelo cessar-fogo humanitário na região, para salvar vidas, pelo apelo que o presidente Lula já fez internacionalmente da liberação dos reféns, sobretudo crianças e mulheres, e de repatriação dos brasileiros. Então, o ministro Mauro Vieira deu um relato sobre isso, o ministro José Múcio também, das operações de retorno ao Brasil. Continuam essas operações, à medida que tivermos ainda brasileiros retornarem ao nosso país, para que a gente possa ser repatriados. O Brasil tem sido exemplo nessa ação de repatriação. Foi a ação mais rápida na história da FAB de repatriação de brasileiros. O Brasil foi o primeiro país a repatriar seus brasileiros para o nosso país, e essas ações continuam. Continua também a mobilização de todo o Ministério das Relações Exteriores no sentido da liberação de brasileiros que estavam na faixa de Gaza, já estão no sul da faixa de Gaza, muito próximo já da fronteira. O Ministério das Relações Exteriores tem mantido vocês informados sobre essas tratativas. Os 3 embaixadores, embaixador brasileiro no Egito, em Israel e Palestina, estão mobilizados, tratando disso. Temos cerca de 30 brasileiros já, estão alocados em uma casa, inclusive
toda a parte de logística garantida pela Embaixada Brasileira e todo o esforço no sentido de liberação desses brasileiros. Continuam as tratativas em relação a isso. Outros países da América do Sul solicitaram apoio do Brasil desde a semana passada, mas nesse momento nós estamos concentrados em repatriar primeiro os brasileiros. Então, alguns países da América do Sul solicitaram, se pudesse ter apoio, nossa concentração absoluta agora, né, é natural, seja repatriar os brasileiros e brasileiras, né, e posteriormente a isso, certamente o governo brasileiro pode continuar apoiando de forma cooperativa outros países. Então foi dado informe sobre isso, demais atualização dessa condição, o próprio Ministério das Relações Exteriores pode informar vocês. Não, nós estamos ajudando agora a colocar, o avião está à disposição de repatriar os brasileiros. Em primeiro lugar, cabe à Força Aérea Brasileira repatriar os brasileiros, todo esforço tem sido nesse sentido, essa é a prioridade absoluta, várias operações, vários aviões já foram, vão continuar até que o último brasileiro que tenha vontade de voltar para o Brasil possa ser repatriado. Essa é a prioridade absoluta nossa. Países vizinhos, Paraguai, o próprio Chile também pediu, mas já está resolvendo de uma outra forma, conseguiu condições para os seus países. Isso o Itamaraty pode informar vocês. Ministro, em relação ao marco temporal, o presidente vai evitar de forma integral o texto? Como que é a expectativa? O texto já veio para os ministérios são vários ministérios envolvidos, nós estamos aguardando a manifestação dos ministérios, temos até o dia 20 de outubro o prazo limite para essa decisão, os vários ministérios estão começando a se posicionar, terá uma reunião, Casa Civil, nós, SRI, durante a semana para tomar uma decisão final. Agora, não tenho dúvida, o presidente tem compromisso com os direitos dos povos indígenas e compromisso com a Constituição brasileira. Então, a postura do presidente sempre será de compromisso com os direitos dos povos indígenas, com a proteção das terras indígenas, que não são terras dos indígenas, né? São terras do povo brasileiro, do patrimônio brasileiro. Então, o projeto aprovado no Congresso tem uma série de penduricalhos que agridem, inclusive, terras já demarcadas, identificadas como terras indígenas, né? Desde propósito de retorno dessas terras, retirada dessas terras das populações indígenas, de permitir práticas que não são aprovadas, inclusive, nos textos constitucionais. Então, tem um conjunto de penduricalhos, está sendo avaliado pelos vários ministérios. Certamente a posição do presidente Lula será sempre uma posição de defender a Constituição, defender os direitos que estão garantidos na Constituição brasileira e compreender, né, que as terras indígenas têm um valor para o conjunto do povo brasileiro, para a União, é um patrimônio da União e é um ativo muito importante nesse momento que o Brasil assume um protagonismo mundial no enfrentamento à agenda das mudanças climáticas. O Brasil tem conseguido atrair investimentos exatamente por ter essa compreensão de que meio ambiente e desenvolvimento econômico podem caminhar juntos. E as terras indígenas têm um papel importante na proteção ambiental do país, na proteção da nossa biodiversidade, da nossa diversidade cultural, né, um ativo muito importante, inclusive, para o desenvolvimento econômico brasileiro. Ministro, o presidente na próxima semana ele já vem despachar aqui no Planalto? Não, o presidente vai continuar seguindo as orientações médicas. As orientações médicas reforçam, né, continuar na programação das orientações médicas, o presidente, ao longo dessa semana, continue trabalhando intensamente como ele está fazendo, participando de reuniões, ligando para os seus ministros, fazendo agendas permanentes, mas a recomendação médica reforça que ele fique essa semana ainda no Palácio do Alvorada. Então o presidente vai seguindo as recomendações médicas. Na medida que as recomendações médicas possam mudar, aí muda a agenda, mas o trabalho está intenso. O presidente na semana passada fez reuniões diárias, conosco fez reuniões todos os dias por videoconferência, né? Abriu a semana hoje com a reunião envolvendo vários ministros, discutindo a pauta do Congresso na semana, a agenda do governo de anúncios, tanto do Bolsa Família, quanto do Programa de Aquisição de Alimentos, quanto o Pacto da Retomada de Obras da Educação. Então tem tratado dos vários temas, trabalhando e monitorando as ações do Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Já solicitou, como eu disse, já orientou o ministro da Integração a monitorar a situação do Paraná e o interior de São Paulo. Ministro, a volta do presidente aqui para o Planalto pode destravar as nomeações para a Caixa e para a Não tem nenhuma relação com isso, gente. O presidente está trabalhando normalmente
ativamente lá do Alvorada, participando de reuniões, discussões sobre isso, e está focado nesse momento naquilo que nós temos que estar focado. Nesse momento, o nosso foco do governo, neste momento, o foco do presidente Lula do governo é cuidar da situação do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, das situações de tragédias que estão acometendo esses estados. Então, o presidente tem orientado os ministros em relação a isso. Segundo, cuidar de salvar a vida de brasileiros e brasileiras que estão no território de conflito Israel e Palestina. Trabalhar intensamente, como tem feito desde o começo, na sua ação diplomática, ligou para o presidente de Israel, ligou para o presidente da Autoridade Palestina, tem falado com outros presidentes do mundo inteiro, tem monitorado a atuação do Ministério das Relações Exteriores em relação a isso, dialogado sobre a ação do Ministério das Relações Exteriores. Então, o foco nosso é esse. E no nosso debate do Congresso Nacional, o nosso foco nesse momento é continuar aprovando as medidas que consolidam essa recuperação econômica do país. Ministro Padilha, aí o presidente Lula voltou a despachar presencialmente, já pode receber visitas. Diante disso aí que você está falando, as negociações por indicação do próximo PGR, do STF também, vão sair essa semana ou vai ter agenda nesse sentido no Alvorada? O objeto da reunião nossa hoje, o objeto da nossa reunião hoje, o foco do presidente Lula nesse momento é cuidar da situação do Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, continuar mobilizando a presença dos ministros do governo federal lá, estimulando e orientando o vice-presidente Alckmin a coordenar ações. Não está descartada novas idas de ministros, como eu falei, eu vou para Santa Catarina essa semana, outros ministros podem ir para esses estados se for necessário. Estamos programando reuniões aqui terça, quarta e quinta com as bancadas desses estados, eventualmente com os governos estaduais, para continuarmos nessas ações. Esse é o foco da ação do presidente Lula nessa semana e o foco em salvar a vida de brasileiros, reforçar esse apelo mundial pela cessação de fogo humanitária no território lá de Israel e Palestina, para a gente salvar vidas, liberar crianças e mulheres, especialmente que estão na condição de reféns, e trabalhar intensamente para a paz nesse território. Esse é o foco do governo. Além disso, tem uma série de agendas relacionadas aos 20 anos do Bolsa Família, 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos, que vão estar no centro da prioridade nessa semana. Obrigada, gente. Ele vai aparecer no telão mesmo às 4 horas, Padilha? O presidente Lula vai aparecer no telão? Obrigada, gente.